Evangelho de São Mateus, capítulo de número 25. Bom, eu sempre falo aqui dessa questão do capítulo e versículo. Capítulos e versículos, essa divisão da Bíblia, é um homem que fez assim. Isso foi para facilitar mais. Aí eu coloco 50% bom e 50% negativo. 50% do lado bom, positivo, é que quando a gente fala Mateus 25, os irmãos já foi direto, né? Se eu citar aqui o versículo 13, os irmãos vai lá, porque fica fácil. Mas isso foi um homem, porque nos originais, nos manuscritos originais, não há divisão de capítulos nem versículos. O texto ele é direto. Pastor, e qual que é o outro lado negativo disso? Não estou dizendo que isso é diabólico, há uma diferença. O lado negativo é que, ao fazer a separação dos capítulos e versículos, se cortou o assunto. Entende? O que eu venho falando aqui já falei em 3 ministrações, essa é a 4ª, sobre o fim dos tempos. Isso começou no capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, e é um ajuntamento, é Jesus ainda no mesmo assunto, falando sobre arrebatamento, falando sobre o juízo final, falando sobre o governo dele no milênio. E isso é poucos os que conhecem e abordam com clareza esse assunto. A divisão sobre o arrebatamento, nós, graças a Deus, não por merecimento, mas por graça, isso foi trazido a nós, esses ensinos, e nós sabemos hoje, como nós temos falado aqui, o arrebatamento da igreja, a ressurreição, que tem 2 partes, ou 2 ressurreições. A primeira ressurreição, ela se divide em 3 fases. A primeira ressurreição, ela se divide em 3 fases. A primeira já aconteceu, que foi com Jesus ressuscitando ao 3º dia. Foi a primeira fase da primeira ressurreição. A segunda fase será a do arrebatamento. Os irmãos que morreram no Senhor, os irmãos que já dormem no Senhor, que estão no paraíso, aguardando o arrebatamento. Então, quando o Senhor vier nas nuvens, vai haver um alarido de glória, o soar da trombeta. Paulo descreve isso em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 em diante. Para nós não sermos ignorantes acerca dos que dormem, porque nós não precederemos eles, porque ao soar da trombeta, aqueles que estão no Senhor dormindo, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com os que ressuscitaram, e nos encontraremos então com o Senhor da igreja, e Ele nos levará para as bodas, para o casamento. E antes de haver o casamento, as bodas, haverá o tribunal de Cristo. Haverá um tribunal, e nós, a igreja dele, seremos julgados segundo as obras que praticamos enquanto salvos em Cristo Jesus. Já estamos salvos. Então, a questão não é ser só salvo. E nós temos falado aqui, ensinado que não são as minhas obras que me salvam, não são as suas obras que te salvam.
Mas o salvo em Cristo Jesus, ele pratica as obras de um salvo. Ele dá fruto, porque ele tem a salvação de Deus na vida dele. Então, havendo a salvação de Deus na vida dele, ele faz a obra, ou ele faz obras de um salvo. Porque até essa expressão que é muito usada, eu vou fazer a obra de Deus. Não, a obra de Deus já está feita. A obra do Pai foi ter colocado o seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Bradar tetelestai, morrer por mim e por você, pagando os nossos pecados. Aliás, os nossos pecados não, o nosso pecado. Cristo morreu por um pecado. Pastor, isso é heresia, calma, só vai apanhar. Não. Jesus morreu por um pecado, que é o pecado da incredulidade. Porque quando ele fala do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo vier, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E ele explica, do pecado porque não creem em mim. Como se chama esse pecado de não se crer nele? Incredulidade. Da justiça e do juízo. Da justiça porque vou para o Pai, e do juízo porque Satanás já está condenado. Então, Cristo morreu por um pecado, da incredulidade, de não se crer nele, porque agora em Cristo Jesus, perdoado de todos os nossos pecados, por causa do tetelestai que ele bradou na cruz, quando ele disse, tetelestai, está no Evangelho de João, e tetelestai significa dívida paga. Dívida paga. Então na cruz ele pagou a minha dívida, a sua dívida, por toda a eternidade. Ele bradou tetelestai, porque estávamos na nossa condição caída, nossa condição desfavorável diante de Deus. Então Deus nos tornou a sua justiça em Cristo Jesus. Quando acreditamos em Cristo Jesus, quando recebemos Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nos tornamos a justiça de Deus através do Filho. E quando nós nos tornamos a justiça, não pela minha obra, não pela sua obra, mas por a obra do Pai em colocar o seu Filho na cruz do Calvário, ele nos tirou dessa condição de morte. E Paulo escreve isso em Colossenses, no capítulo 2, do versículo 13, ele expôs Satanás à humilhação, ao desprezo, despojando dele na cruz. Veja, por quê? Porque ele pagou a dívida, ele bradou tetelestai. Entenda, irmãos, se é uma frase que eu tenho meditado esses dias, é assim, Jesus me comprou, Jesus te comprou. Entenda, Jesus, eu fico meditando nisso. Jesus, ele não te comprou, ele pagou a sua dívida. Ele pagou a dívida de todo mundo, de todos ele pagou a dívida, mas nem todos aceitarão o pagamento que ele fez. Ele pagou a nossa dívida, ele anulou tudo que constava contra nós nas suas ordenanças. Ele pagou. Ele não me comprou, ele pagou a dívida. Ele me comprou de quem? Ele pagou a dívida. E quando ele pagou a dívida, ele estava na cruz e bradou tetelestai. Aí quando nós o recebemos e ele ressuscitou, ele fez um depósito. Imagine alguém pagar a sua dívida, alguém ir e saldar todas as suas dívidas. Você deve 100 mil, 200, 300. Alguém vir e saldar toda a sua dívida de graça. Foi isso que ele fez. Mas não contente, ele fez: se você estiver nessa posição, eu vou te trazer para cá
E se você aceitar a viver nessa posição, você vai ter um depósito. E Ele depositou em nossa conta. E hoje, na nossa posição de justiça, porque justiça é a nossa posição correta agora diante de Deus, Cristo nos devolveu a nossa posição correta diante do Pai. Por isso Deus nos chama de sua justiça, somos a justiça de Deus. Isso são doutrinas desconhecidas, irmãos. Talvez esse assunto é desconhecido para você, você nunca ouviu falar disso. Você já ouviu eu mencionar, ou a Alessandra, sobre isso, justiça. Nosso posicionamento diante de Deus hoje é um posicionamento de quem tem muito em depósito. Hoje, olha só, antes nós éramos mortos espiritualmente, condição, tetelestai, dívida paga. Agora do lado de cá da dívida paga, temos um depósito. Nós temos vida de Deus em nós. Nós não somos mortos mais espiritualmente. Aqui éramos criatura, ímpios, pecadores. Aqui somos filhos. Aqui éramos amaldiçoados. Aqui somos abençoados. Na posição. Vocês estão me entendendo? Sim ou não, irmãos? Aqui, gentios, nós não éramos nada, nem eleitos, porque eleitos eram os judeus. Nós éramos gentios, nada. Mas aqui somos gentios, a noiva do Cordeiro. Na posição. Então, nós temos falado essas verdades. Nós temos trazido para vocês essas informações de quem vocês são, de quem nós somos. Esse tem sido o evangelho da graça. Esse é o evangelho que o apóstolo Paulo ensinou. E o evangelho da graça, irmão, não tem nada a ver com o que as pessoas acham que é liberdade para eu pecar. Não, filho. O evangelho da graça me mostra ou me coloca numa posição de responsabilidade. Ela promove responsabilidade na minha vida. Olha quem eu era, ele me mostra quem eu era, quem eu sou, como eu era, porque eu era. E aí vem Cristo, e o evangelho da graça mostra tudo isso, porque a lei não te mostra isso, mas a graça te mostra a oferta que o Pai fez por nós, que é Cristo, seu Filho, o que Ele passou, o que Ele sucedeu. Por isso que a lei é um livro fechado, mas a graça, a nova aliança é um livro aberto, porque na velha aliança o povo era morto no espírito. Como é que eles iam entender? Mas na graça, todos aqueles que recebem Cristo como seu Senhor, recebem o Espírito Santo, e o Espírito Santo é vida. Na lei, escuridão, mas na graça, luz. Na graça o Espírito opera. Por isso nós temos o entendimento. Por isso que nas 7 cartas do Apocalipse, Jesus sempre está dizendo, nas 7 épocas da igreja sobre a face da terra, durante esses 2000 anos, porque estamos na última, vivendo a representatividade de Laodiceia, ele está dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Só que no capítulo 4, irmãos, você já não vê mais o Senhor mandando nenhum recado para a igreja. Ele diz para João, João, sobe para cá que eu vou te mostrar o que vai acontecer, porque a igreja ali já é arrebatada. E João começa a ver as coisas que vão acontecer e suceder, um período de 7 anos da grande tribulação, e a igreja não estando na terra. Então na fase da ressurreição, na primeira ressurreição, a primeira fase se deu em Cristo, a segunda vai ser com os irmãos que já dormem no Senhor, vai ser aqueles que vão serem ressuscitados para o rapto, para o arrebatamento. Se acontecer agora, você que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, você que aceitou Jesus como seu Senhor, você que desceu nas águas,
você é retirado, você não morre. Mas se ele não voltar, e se um de nós aqui morrermos, dormirmos no Senhor, iremos para o paraíso, aguardar o momento do arrebatamento. Uau! Deus sabe o que faz, Deus guarda os seus. Mas enquanto isso não acontece, vamos levando. Se estivermos vivos, seremos arrebatados. E a terceira fase da primeira ressurreição vai se dar quando? Na grande tribulação. Porque na grande tribulação, muitos dos que não foram no arrebatamento, eles reconhecerão: pô, pisamos na bola. Mas eles ainda terão a oportunidade. Como? Trocando a sua vida. É o que João viu. Muitos trocarão a sua vida, a salvação pela morte. E aí João lá de cima vendo tudo, a igreja já não está mais na terra, João está lá vendo as coisas, ele fala assim: Senhor, quem é aqueles lá debaixo do trono com as suas vestes manchadas de sangue? E o Senhor diz assim: aqueles foram os que morreram na grande tribulação. Que morreram, que não negaram Cristo, trocaram a sua vida. Vocês estão me entendendo? Quando o Senhor voltar com a igreja para governar no milênio por 1000 anos, esses que morreram na grande tribulação, eles ressuscitarão, fechando o ciclo da primeira ressurreição, e governarão com Cristo por 1000 anos. Uau, é muita loucura isso. Mas aí o Senhor governará por 1000 anos, e nesse período de 1000 anos, vocês acham que vão haver guerra? Não. O mundo anuncia a terceira guerra. Virão conflitos, e o Senhor prediz isso: terremotos, fomes, guerras, rumores. Mas haverá uma batalha, que é a batalha do Armagedon. Porque assim que a igreja for retirada no arrebatamento, 7 anos se passarão, 3 anos e meio de coisas boas, porque o anticristo, a besta e o falso profeta, eles trarão às nações aquilo que eles buscam: paz, livre comércio, ascensão financeira, prosperidade ao mundo. Porque se instalará uma nova ordem mundial, um só governo governando todos os países do globo terrestre. E isso já é anunciado na mídia. Políticos anunciam a nova ordem mundial, as conspirações. Então a igreja não vai estar aqui mais. Então 3 anos e meio, mas depois de 3 anos e meio a coisa se inverte. Por quê? Porque então agora João vê uma cena já lá no céu, e ele está no Apocalipse escrevendo. Ele vê uma cena que é um anjo trazendo um livro selado, um pergaminho selado com 7 selos. E quando aquilo vai entrando, há um silêncio no céu, porque não foi achado ninguém digno de abrir aquilo. Mas eis que alguém grita: não, o Cordeiro que venceu a morte, ele é digno, que é Jesus. Então Jesus começa a abrir os selos, os 7 selos. E no primeiro selo que ele abre, o que sai, alguém sabe? Alguém sabe o que sai no primeiro selo? 4 cavalos. Deixa eu confirmar isso, para não falar besteira, porque eu estou ensinando a vocês. Apocalipse, capítulo 4. Vamos lá para o capítulo 5 de Apocalipse, abre comigo. Depois nós vamos voltar em Mateus, tá bom?
capítulo 5, versículo 1. Então observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. Versículo 4. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. De quem ele falava? Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia estar morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Esses 7 Espíritos de Deus estão em Isaías. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Quem? O Filho. Aquele que está sentado no trono, o Pai. Ele vem e pega o livro da mão do Pai. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Ele pagou a nossa dívida. Ele pagou a nossa dívida. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Olha isso, irmão. Olha o que ele está dizendo. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. A igreja está lá em cima, o Cordeiro está abrindo, pegou o selo, o livro, o rolo, e ele está dizendo: e eles reinarão sobre a terra, porque é isso que vai acontecer. Lembra quando eu disse que Cristo, ele não é rei para a igreja, mas Senhor dela? Porque ele é rei para Israel, o povo terrenal, mas para a igreja ele é Senhor, porque se casou com ela. Então a igreja chama ele de Senhor, mas não de rei. Ele é rei para Israel, e depois de 7 anos ele voltará para reinar com a sua igreja sobre a face da terra. E olha o que acontecerá antes dele retornar. Então, versículo 13: em seguida ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que exclamavam ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes bradavam amém, e os anciãos igualmente prostraram-se e o adoraram. Versículo 6, aí começa: os 3 anos e meio
que se passaram da grande tribulação. Porque agora o Senhor começa a abrir os selos. E o primeiro, observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida vi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: vem. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, e o seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgado uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente como vencedor, determinado a vencer. Há uma parte da teologia que acha que esse cavalo branco é Cristo, mas não é, ele é o anticristo, porque lhe dado uma coroa. O nosso Senhor tem a coroa, certo? Foi-lhe dado um arco, e ele empunhava um arco. O Senhor empunha uma espada. Esse é o primeiro cavaleiro. O primeiro selo é o cavalo branco. Ele virá na grande tribulação. Cavalo fala de força. Não é que surgirá um cavalo. Não. Isso é uma linguagem de figura. Fala de força. É alguém que virá com tamanha força, com arco, e o que ele fará? E ele cavalga altaneiramente como vencedor. Então ele virá como vencedor, determinado a vencer. Cristo é vencedor. Cristo venceu a morte. E saiba, irmãos, que Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, ele diz que em Cristo eu sou, em Cristo você é, em Cristo nós somos o quê? Mais do que vencedores. Então nós nos vamos sair para vencer. Ele já venceu e nós vencemos com Ele. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Segundo selo. Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente bradar: vem. Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra. Preste atenção, isso está na grande tribulação. 3 anos e meio, foi paz, foi fartura, foi bonança, mas agora a paz é tirada e começa um sofrimento. Um novo teatro, um novo painel se configura no mundo. Uma nova imagem, porque é tirada a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. E lhe foi entregue também uma grande espada. Ele tira a paz, e agora homens começam a se matar uns aos outros. O terceiro selo, versículo 5. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente convocar, dizendo: vem. Então reparei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Balança fala de medida. Então ouvi que parecia uma voz grave vinda dentre os 4 seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destruas o azeite e o vinho. Não vou explicar isso aqui. Isso aqui fala do que vai acontecer na destruição da terra, com a comida. Vê o desespero das pessoas agora na pandemia, como se elevou o preço do arroz. Veja como se elevou o preço das coisas. A carne se elevou, porque vai faltar. Entendam, irmãos, na grande tribulação vai faltar. 3 anos e meio, paz, todo mundo acomodado, nossa, beleza. Mas começa então os selos sendo abertos pelo Cordeiro. E vem o primeiro cavalo branco, agora o cavalo vermelho. O cavalo vermelho. No segundo selo, no terceiro selo, vem o cavalo preto, e ele tem uma balança para julgar, para medir. Lembra da visão de Nabucodonosor?
da escrita Menem, Menem, Tekel e Parquim, que Daniel interpretou. Julgados fostes e achado foste pesado na balança. O Senhor pesou o teu reino, e então ele traz uma sentença de juízo. O mundo está ajuizado, e as coisas correm para isso se suceder. Então ouvi pela voz e tal 1 quilo de trigo. O quarto selo, versículo 7. O livro tem 7 selos, e agora ele vai abrir o quarto. Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente clamar: vem. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo, pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Imagine a imagem, irmãos. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Vamos arremeter a alguns filmes que nós já vimos, criados por Hollywood, que tem essa imagem aqui. Alguém conhece um? Da escrita Menem, Menem, Tekel e Parquim, criados por Hollywood. Alguém conhece algum filme que tem uma imagem assim, o ser vindo do inferno? Eu cito alguns: Spawn, Soldado do Inferno. Temos aquele Hellboy, tem o 1 e o 2, os demônios que saem. Constantino. Eu posso citar outros aqui também. São filmes que fazem isso. Pessoas estão no inferno, saem do inferno. Temos o motoqueiro. Filme lá que tem o motoqueiro fantasma. E por aí vai, irmãos. Hollywood já fazem a menção e a ideia desses filmes. Então veja, esse cavaleiro chamado Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Aonde é o lugar dos mortos? Foi-lhe dado o poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matassem a espada, pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. Olha isso, irmãos. Na grande tribulação, esse cavaleiro receberá autoridade para quê? Para matar a espada 1/4 de toda a terra. Irmãos, se somos 7 bilhões, alguns bilhões de cristãos subirão, sim ou não? Vamos supor que desses 7 bilhões, 2 bilhões de cristãos sobem, ficam 5 bilhões de pessoas sobre a face da terra. E o texto diz então que 1/4, esse cavaleiro recebeu o poder para que lhe matassem ao fio da espada, pela fome. Olha quantas, de 5 bilhões, 1/4 dá o quê? 1 bilhão e 250, não é isso? Milhões de pessoas, 1/4 morrerão ao fio da espada, por fome, por meio da pestilência, de pestes, e pelos animais selvagens da terra. Mas quando você pega as linhas daqueles que procuram interpretar Apocalipse, a revelação, surgem alguns. E aí vem os da linguagem figurada, uns acreditam que isso é no literal, outros é literário e outros é linguagem figurada. Mas é que o trem não vai ficar bom. O quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas
aqui que eu queria chegar. Contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam com grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhes orientado que aguardasse ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que com eles foram servos, e que da mesma forma também deveriam ser mortos. Esses são os que estão mortos na grande tribulação. Eles estão clamando pelo testemunho da palavra. O sexto selo. Vi quando ele abriu o sexto selo. Então aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido, eclipse, como coberto com roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha, como se estivesse ensanguentada. E as estrelas do firmamento caíram sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. E assim o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Olha a cena, irmãos, olha o quadro. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos: caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Na grande tribulação eles começam a gritar, porque o pânico, o caos, a cena, o quadro é terrível. Porque eis que é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? Os 144 mil israelitas e selados. Depois desses eventos, ele dá um tempo, o sexto selo. E aí vem mais alguns ensinamentos. E ele pula para o capítulo 8. E ele diz: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve absoluto silêncio nos céus, por aproximadamente meia hora. Quem está escrevendo isso, irmãos? Apóstolo João. Veja que ele está nos céus vendo tudo isso. E ele está procurando narrar com exatidão o que ele está vendo. E ele diz que houve silêncio nos céus por aproximadamente meia hora. Então observei os 7 anjos que se encontraram em pé perante Deus. Eles foram entregues 7 trombetas. É o 7 selo, é o 7º selo. Então ele chama 7 anjos, e a cada anjo ele entrega uma trombeta. Aonde nós lembramos de algo parecido na derrubada de Jericó. 7 dias. Durante 7 dias, Josué desce voltas em torno das muralhas de Jericó. 7 é um número que fala de perfeição. 7. São 7 anjos agora, no 7º selo e no último selo. 7 dias da semana. 7 igrejas. Os 7, Deus trabalha com números. 7. E agora são 7 anjos. O 7º selo são 7 anjos. E
cada um recebe uma trombeta. E então eu vou pular aqui e vou para o versículo 5. Então o anjo tomou o incensário e encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e aconteceram trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. A visão das 7 trombetas. Versículo 6: E aconteceu que os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E então vem a primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e ocorreu grande precipitação de granizo e fogo misturado com sangue, os quais foram lançados sobre a terra, e assim 1/3 de toda a terra foi queimado, e também 1/3 das árvores e toda a relva verde existente. Fim dos tempos. De qual tempo? Fim dos tempos. Olha isso. O primeiro anjo toca a sua trombeta, e quando ele troca a sua trombeta, ocorreu grande precipitação de granizo e fogo misturado com sangue, os quais foram lançados sobre a terra, e assim 1/3 de toda a terra foi queimado, e também 1/3 das árvores e toda a relva verde existente. De que vocês lembram? Eu lembro de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foram destruídos por quê? E o fogo veio de onde? A segunda trombeta. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como uma enorme montanha, ardendo em chamas, foi arremessada sobre o mar. Já viu agora a matéria de que existe um grande meteoro vindo na rota da Terra? Quem já ouviu isso? Porque a NASA estuda o espaço. A NASA, no seu avançar, na sua tecnologia. Eu estava vendo hoje algumas imagens daquele robozinho que chegou em Marte, andando em Marte, tirando fotos, você escutando o som do vento, e ele solitário andando numa área deserta em Marte. Eu pensando, para onde eu irei? Não será assim. E o robozinho virando para um lado, virando por outro, fotografou um lugar lá que, se não for fake, alguém estava dizendo que é ouro em Marte. Mas a verdade é que existe um grande meteoro vindo na rota da Terra. A rota dele dá com a Terra. Isso aqui é algo cairá dos céus, um grande meteoro. E vai acontecer o quê? Uma enorme montanha, ardendo em chamas, foi arremessada sobre o mar. Aonde vai ser arremessada, irmãos? Sobre o mar. E se for sobre o mar, o que acontece? Quem lembra do tsunami que houve lá naquele país lá que destruiu tudo? Tsunami, cai, dá elevação na água, a água cria uma grande onda e ela vai vindo. E o que é que essa água vai fazer, esse tsunami? Todas as cidades costeiras, todas as cidades que estão na beira da praia, do mar, elas serão engolidas por tsunamis, por grandes ondas, por causa dessa montanha que é lançada. Juízos. E 1/3, por esse motivo, 1/3 do mar transformou-se em sangue.
e morreu a terça parte das criaturas que vivem no mar, e um terço de todas as embarcações foram destruídas, grandes navios. A terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e precipitou do céu uma grande estrela, ardendo em chamas como tocha, sobre um terço dos rios e das fontes de águas da terra. Preste atenção. A primeira é jogada na onde? No mar. E agora é jogada na onde? Nas águas dos rios e das fontes de águas da terra. Aqui agora, irmãos, fala de água potável, a água que nós bebemos, a água que eu e você bebe, será tocada por essa grande estrela. E o nome dessa estrela é Absinto. E absinto significa amargo. Lembra do milagre de Moisés nas águas de Mara? Quando ele chegou lá, as águas eram o quê? Amargas. E ele joga então um carvalho lá e cura as águas. E o povo então bebe da água. E aqui é o contrário. A água doce ficará amarga, ficará imprópria para consumo. E isso está na grande tribulação, nos juízos. 7 anos, 3 anos e meio de fartura, de beleza, de paz. E 3 anos e meio agora, o Senhor abrindo os selos. E então, o nome dessa estrela é Absinto. Portanto, um terço de toda a água potável da terra tornou-se amarga, e multidões morreram pela ação nefasta das águas que foram envenenadas. Veja, irmãos, a multidão vai morrer por causa das águas envenenadas. A quarta trombeta. O quarto anjo trocou a sua trombeta, e um terço do sol foi ferido, bem como a terça parte da lua e das estrelas, de maneira que um terço deles se escureceu completamente. Assim, um terço do dia ficou sem luz, e também um terço da noite. Enquanto eu admirava esses acontecimentos, ouvi uma águia que planava pelo meio do céu, grasnindo em alta voz. E o que ele dizia? Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos toques das trombetas que estão prestes a serem entoadas pelos 3 próximos anjos. Veja, irmãos, olhem para mim. Agora uma águia, ela faz o quê? Ela está no meio do céu, grasnindo em alta voz. E olha o que ela está dizendo. Ai, ai, mas é um ai de dor, um ai de sofrimento. Ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos toques das trombetas que estão prestes a serem entoadas pelos 3 próximos anjos. E eu vou parar por aqui. Final dos tempos não é o que as pessoas esperam. Não haverá o fim do mundo. Não. Haverá ainda sofrimento, ranger de dentes, lágrimas, sofrimentos e mais sofrimentos, até a vinda dele, para que ele reine por 1000 anos, para que verdadeiramente o rei reine sobre a face da terra. O rei que Israel rejeitou, o rei que Israel desprezou, o leão da tribo de Judá,
a raiz de Jessé, o rei que veio, o rei que eles humilharam na cruz, pregando sobre a cabeça dele: Inri, aqui jaz o rei dos judeus, o rei que eles cuspiram, o rei que veio para governar, o Filho do Altíssimo, mas eles o rejeitaram, eles o desprezaram. Esse rei voltará, esse rei vai voltar, mas ele vai voltar depois dele arrebatar a sua igreja, depois dele se unir à sua igreja. E entenda, a igreja verá isso tudo de camarote, porque a igreja já foi arrebatada, a igreja não estará na terra. Há 3 linhas: aqueles que acreditam no arrebatamento antes da grande tribulação, há aqueles que acreditam no meio da grande tribulação, e aqueles que acreditam no fim da grande tribulação. Essa é descartada. A do meio também, porque há uma promessa para a igreja, e ela é celestial, de que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas entenda, irmão, nós trazemos ensinamentos, a religião desconhece isso. Aqueles que buscam se satisfazer na terra, é o que falamos aqui domingo, sobre o ladrão da cruz ser muito mais espiritual do que a cristandade de hoje, porque ele reconheceu, porque o espiritual vê as coisas do alto. Minha esposa, antes de eu vir para cá, eu estava sentado no computador, diante do computador, e ela perguntou como eu via as coisas hoje. Eu falei: eu não vejo mais nada, eu vivo um dia após o outro, e a única coisa que eu sei, e que eu espero, e que eu tenho vivido, é para esse dia. Eu vou levando, ensinando e falando, não busco mais a correria, procuro viver sim, mas ter o ouro, riqueza não é o meu objetivo, não. Ter para estocar, não. Eu vivo um dia após o outro, aguardando o retorno dele. Essa é a esperança dos santos. Por isso nós oramos. E eu paro no 4º anjo, com a 4ª trombeta, porque as 3 são mais terríveis ainda. Vamos orar.